o som. Chega de O dono música. do som tá no bagulho, filho. Solta. Chega. Tá começando mais um Fora da Caixa, ó quem tá aqui com a gente, Rincon Sapiência, malandro. É, Torão, eu nem acreditei que o brother aceitou, na moral, eu entrei no Face, cacei um assunto, o cara E aí? respondeu, mandou Gente. umas mensagens no WhatsApp, foi caraca, malandro. Não acredito que O nós maluco- estamos com o Rincon no Pois é, bagulho. Rincon, muito obrigado por aceitar nosso convite, hora. brother. Eu agradeço. Manicongo, mas também Danilo. É Danilo, verdade, Danilo. Danilo. Ô, falando nisso, eu tava assistindo aí há uns tempos atrás o programa lá do KL, o Estamos Vivos, Estamos que é um Vivos. puta programa, inclusive. Exatamente. E aí eu vi a história sua do porquê do Rincon, que você falou que era do futebol e tal, inclusive. Mas Pode antes crer. disso a galera te trombava e falou, parece o Rincon e Sim, tal. sim. E Manicongo, cara? Como é que surgiu esse apelido aí? É, o Manicongo surgiu de uma pesquisa, assim, tem uma música do Nas, que não necessariamente dessa forma ele fala, mas ele fala algo do tipo que antes de sermos escravos, né, falando do povo preto, éramos reis e rainhas, né. Pode crer. Aí eu achei interessante, né, esse ponto de vista dele, assim, e comecei a pesquisar sobre a monarquia, né, a nobreza, vamos dizer assim, dentro da história africana. Aí eu conheci esse lance do Império do Congo e que os reis eram chamados de Manicongo, né. Pode crer. Aí já tem aquele lance lá que a gente trabalha com autoestima e valorização, assim, então o rei é tipo... Pode crer. Aí eu falei, pô, classe A, né? E eu achei o nome bonito, Manicongo. E o Congo, inclusive, é um dos lugares de onde vieram escravos pra cá, né? Que é Congo, Angola, região Yorubá. Nigéria. Exatamente, que é hoje a Nigéria, né? E essa cultura do Congo está muito presente em Minas Gerais também, nas manifestações afro. E parte da minha família é de Minas Gerais também, Massa, no sul de pode Minas, crer. assim. Aí eu comecei a castelar, eu falei, vai saber, e eu creio muito nisso, eu na minha superstição, que eu não seja um descendente direto de algum desses reis. Pode crer. Lá do Congo, assim, eu achei interessante esse contexto todo, assim, e acabei adotando. Como é que foi o seu papo? Você jogou na Portuguesa, né? Eu cheguei a treinar lá, né? Aí se eu tivesse um bom desempenho, eles poderiam me contratar, né? Esse era o lance, assim. Saquei. Eram eu e vários outros moleques nessa mesma situação, os moleques da Bahia, do Rio, que ainda não eram jogadores efetivos, mas de certa forma a gente ia, vestia a camisa, pegava o busão, ia pro CT, que é aqui perto, inclusive. Pode crer. Comia bem lá, a comida era massa, hein? Logo era igual um restaurante massa, você ia servindo, assim, era bem legal, mas bem competitivo também, né? Porque pode ali crer. eu jogava muito a várzea, e ali você vai pro futebol de alto nível, né? Os caras tinham a minha idade, não que eles eram muito mais bola do que nós, assim, mas os caras eram muito fortes, muito altos, físico, né? Dava com facilidade, dava aquele chute assim, ó, invertia de um lado pro outro. Aí assusta. Aí você vê que é essa a vantagem, assim, mas eu via que ele gostava de nós, que nós era maloqueiro, assim, e tal. Mas aí ali foi determinante pra eu ou me profissionalizar ou eu desencanar. Aí no meu caso eu acabei desencanando. Ainda bem, mano. Você Ainda virou bem, um rapper exatamente. monstruoso, mano. E essa migração foi automática pra música? Tipo, parei o futebol, começou a música ou foi aos poucos, cara? Você já era envolvido com música antes? Eu já era envolvido com música antes, assim, já jogando bola eu gostava. Mesmo no time, no vestiário, de inventar de fazer uma rima, um freestyle. Pode crer. E essas coisas tudo. Mas aconteceu junto, assim. Quando eu montei a banda, que eu comecei, foi bem no momento que eu parei de jogar. Então ficou todo mundo, mano, parou de jogar pra cantar rap, você é maluco. Mas não foi exatamente isso, pelo menos conscientemente, assim. Mas no final das contas, o fato de eu ter montado a banda, assim, me desligou de qualquer outra atividade, assim. Aí a música ficou muito na frente, assim, aí... E de fato, assim, não era isso que eu queria, porque o que pegou, que é o seguinte, essa fase do futebol era a fase também da adolescência, das namoradas, dos girinhos. Então, pra você ter ideia, o dia que eu parei de jogar no time que eu chamava Esfuco, que é o time que me levou pra treinar na Portuguesa, que mesmo eu treinando lá, eu jogava ainda no Esfuco, né? Que é aqui da quebrada. Que é lá não dessa quebrada, mas da onde eu morava antes, né, da Coab 1. E o que aconteceu? Era uma sexta-feira à noite, eu tava nesse giro, jovem,
garotinhas, namoradinhas, essa coisa toda. Aí sábado de manhã, que seria o dia seguinte, ia ter que acordar cedo e ir pro jogo, assim, eu tava muito de bode, assim, eu falei, puta, amanhã vai ser foda. E a carreira de ator também? Porque eu vi que você fez A Busca com Wagner Moura, crer. fez agora A Baleia, né? Isso, Jonas. A Baleia e o Jonas. E você pensa em se dedicar a isso? Ou foi só uma ponta, pá? Eu penso, até porque esses 2 filmes que eu fiz foram papéis discretos, assim, né? E eu, na minha autoconfiança, assim, eu tenho um potencial pra enrolar. Joga um papel da hora aí pro Rincon. Ainda você contracenou com o Wagner Moura. Puta sim, ator, ali né, velho? foram coisas rápidas, né? De tipo, contatos rápidos e participações discretas, assim. Então eu espero ainda compor um papel e trabalhar e fazer uma preparação de ator legal. Mas lógico que a gente tem que estar sempre trabalhando, mesmo antes de vir um convite, assim. Então eu espero, né, por enquanto a prioridade é o disco que a gente está terminando, mas eu espero, assim que organizar as coisas, talvez entrar num grupo de teatro Isso é e massa, continuar os cara. trabalhos. E fora isso eu também tô... Mas ainda é uma coisa muito baixa, que está muito nas primeiras partes do processo, mas estou escrevendo também Um livro. não, ideias de filme, roteiros, né? pode crer, de da hora. filmes Massa, e, cara. e longa-metragem, curta-metragem também. Então tenho me sentido atraído por essa área também. Assim, eu imagino que eu vou ou fazendo roteiro ou atuando ainda, trabalhar dentro do cinema. A Belinha te picou. A Belinha... Exatamente. A Sabotagem, o vírus. ele já fez ponta em filme, cara. Sim, sim. E era muito talentoso, inclusive. Sabotagem monstro. Sim. E já tem nome esse seu disco aí que você tá trabalhando, cara? Esse disco, então eu sou um bom mudador de ideias, assim, sempre, assim, mas como eu tô mantendo esse nome por muito tempo, eu vou contar pra vocês. Ele vai se chamar Galanga Livre. Galanga Livre? Isso, Galanga Livre. Já tem data ou ainda não? Data ainda não tem, assim, mas seria esse semestre, tudo dando certo, Top. vai dar certo. Esse semestre aí ele já tá cantando nas ruas, é o primeiro álbum oficial, né? Que eu tenho o promotrampo da onde saiu o Elegância e em 2014 o EP. Que eu baixei direto no seu Isso, site. Se alguém quiser baixar, inclusive, é só entrar no site do Rincon, tá lá. www.rinconsapiência.com.br. É isso aí. É o Baixa. SP Gueto BR. SP Gueto BR. Puta disco, então, cara. esse é um EP, e ele tem música pra caramba, né? Pra fazer um EP, mas eu Pode acabei... crer, pô, é um disco inteiro. pô, Como eu não quis dar a responsabilidade pra ele ser um disco, eu falei, não, você ainda não é um disco. Então, aí eu falei, vai ser um EP. Você precisa crescer pra ser um disco. Coloquei 8 músicas, que pra um EP já é bastante, e 2 músicas bônus. Aí deu 10 músicas, é quase um disco também. Mas eram músicas que eu já tinha há um bom tempo, assim. Na verdade eu tenho várias músicas, assim, já gravadas e lá, assim, eu tenho essa bênção de conseguir compor muito e produzir muito. E você produz e grava boa parte na sua casa mesmo. Exatamente, Aí tive uma fase de ter um problema de saúde, do qual eu tive que me recuperar, né, ficar uns dias mais em casa. E também isso me ajudou, assim, né, que tem aquele lance dos males que vêm para o bem. Total. Isso me ajudou a focar e falar assim, pô, cara, você dedicou parte dos seus investimentos nisso, em comprar um microfone, a placa de som e tudo mais. E quantas músicas você gravou, Rincon, né? Eu falando comigo mesmo. Aí eu vi que eu não tava direitinho ali, que é igual ter academia em casa, né? Aí você não malha Não direito. é, de jeito nenhum. Você Pode tem a crer. esteira lá, as paradas todas, aí você fala, não, daqui a pouco eu vou. Aí você toma um café, não, aí você assiste um negócio. Total. Aí acabou o dia, você não malhou, assim. Trabalhar então, em casa é um negócio difícil, velho. Exatamente, então eu caí muito nisso. Aí nessa fase, assim, eu tive que me focar e eu, tipo, gravei uma porrada de música, assim. Aí eu percebi que muitas delas falavam sobre periferia e citavam, né, a periferia como ambiente, o gueto, assim, de várias formas, ou falando de festa, ou falando na crítica social, ou enfim, de várias maneiras. Eu falei, pô, vou fazer um EP, SP Gueto BR, contando essas minhas visões de paulistanas, né, sobre o gueto e o que acontece. Aí tem a festa no gueto, o estilo maloca, a profissão perigo, o transporte público, tudo isso que envolve... Transporte público é um som muito louco, cara. Aí é um som muito louco. Toda essa atmosfera que envolve a vida do periferiano, acabei narrando nas músicas e colocado no trabalho ali, que foi bem desbravador pra mim, assim, foi bem legal. Ah, sim. Você ouviu disso, você não fala que você gravou na sua casa, na moral, cara.
Como você sentiu essa crise? Isso pega, não pega? Tá mais difícil, tá mais fácil? Então, a crise pega muito por parte dos contratantes. Pode crer. Por várias vezes eu acho que é que nem se falou. Talvez um tempo atrás era, hoje não mais, mas às vezes me soava como caô, né? Tava dando miguezinho. Agora, pô, essa crise. Desculpinha pra pagamento. Já dá aquela baixada lá e tal. Mas eu vejo esse contraponto, falando de, não sei até que ponto isso se encaixa na economia, mas se encaixa na economia sim, porque o que acontece? Hoje eu vejo as pessoas trabalhando, não necessariamente batendo cartão. Pode crer. E carteira assinada, assim. Eu inclusive. Então, eu conheço pessoas que são fotógrafos bem remunerados, que são videomakers, que tá fazendo hora ou outra um clipe, ou um documentário, ou cobrindo um show, um DVD, enfim, eu vejo várias pessoas ou vendendo uma coxinha, igual você falou, umas roupas na rua, ou tapioca, qualquer coisa. Eu vejo as pessoas se sustentando de forma talvez não ideal, né? Todo mundo quer ascender mesmo, ganhar dinheiro para comprar, ter o seu carro e o conforto assim. Mas conseguem ter uma solidez na vida assim que... Dá pra se virar, né? Exatamente. Assim, às vezes até acha alguma coisa que vira mais grana, né? Sim, sim. E eu acho que isso é interessante, assim, eu sou reflexo disso, assim, igual eu falei, quando eu comprei o microfone, a placa de som e... Que não são coisas baratas. Tudo isso, que não são coisas baratas, mas tudo isso se encaixa na economia, assim, porque aí eu tenho um disco gravado, aí desse disco ele me rende shows, aí desses shows me rende outra coisa, aí você vai rodando, né, as coisas. Lógico que agora com a alta do dólar, essas coisas, a gente que trabalha, putz, aí dá uma complicada, que aí tudo é importado, né? Você vai comprar uma placa de som, pode crer, um controlador, aí já tá o olho da cara, assim, hoje em dia. Coisas que na gringa é $400, $300, um microfone massa. Aqui chega numa paulada, que né, a gente tá pagando um barão e fora tantos. os impostos. Exatamente. Se pegar na alfândega lá, os caras derrubam no imposto ainda. Exatamente. Então, nesse sentido, assim, dá uma quebrada. Mas eu confesso, assim, que falando da minha vida, assim, não tô vivendo, né, o auge do conforto e da tranquilidade, assim, mas eu acho que às vezes as pessoas exageram em alguns pontos, sim, assim, é o meu ponto de vista, que não é o seu, talvez, que estuda a economia, é entendido da coisa, assim, mas eu vejo a gente conseguindo comprar as nossas coisas no mercado e pagar os nossos planos de internet, TV a cabo, essas coisas todas que há um tempo atrás era muito mais inviável. Pode crer. Então eu ainda não chuto tanto balde assim pra falar essa crise aí, assim, porque eu não vejo tão ruim assim como estão falando, assim, sabe? Mano, é exatamente nessa levada que a gente teve a ideia de trazer as pessoas, tá ligado? Porque cada um enxerga a economia de um modo, tá ligado? Exatamente. E como é que um vai falar que o outro tá mais certo que o outro, e não tem esse papo. Cada vida de cada um é de cada um, né? Exatamente. E é por isso que a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz pra geral, que quando a gente fala economia, a palavra economia, o que vem na sua mente? O que já brota assim na ideia? Aí você pegou. O que vem pergunta muito difícil essa aí. Mas vem, sei lá, rotatividade de dinheiro, assim. Total. É o que vem na minha cabeça, assim. Pode crer. Conceito. Se a economia tá boa, assim, eu entendo que a grana tá rodando bem por todo mundo, pelos comerciantes, por quem consome, se a economia não anda bem, eu entendo que essa grana já não tá rodando tão legal. Pode crer. Mas é por aí, um conceito econômico clássico, a gente vê isso aí na faculdade, de velocidade de circulação da moeda. É verdade, cara. Pode crer. Que os economistas complicam pra caramba, mas a economia tá clara na sua cabeça, cara. Tá no coração. Tem um lance na economia que é o seguinte, se todo mundo deixa de fazer comércio, é o auge da crise, sabe? Ninguém compra o seu CD e você não compra a pedaleira da loja de música. Pode crer, mas se tá girando muito, só pelo dinheiro, as trocas, as transações estarem girando, já gera riqueza, tá ligado? Sim. E a riqueza é vista como renda mesmo, grana na mão, salário, sabe? Pode crer. E é bem por aí, cara. É bem por aí Tá mesmo. vendo? O conceito já tá na mente, já.
E o seu trabalho daqui pra frente, cara? Quais são os seus planos? Terminar esse disco, os seus shows? Terminar esse disco, assim, porque... Aí chegando nesse conceito de economia, de se reinventar, o disco, porque quando você pensa em Rincon Sapiência, é um rapper, músico. Então, em primeira instância vem a música, assim. Então esse seria o meu primeiro álbum e eu tô muito positivo, gosto muito dele, assim. Tô muito confiante, assim, acho que tá de alto nível, que tá legalzão. E eu espero que as pessoas achando a mesma coisa, isso vai ajudar as coisas irem para um próximo nível, assim, que é o que eu tô contando. Mas aí, já pensando nessa ideia de se reinventar e de ter outras fontes de renda, outras formas, aí eu preciso também me organizar. Eu tenho uma ideia de uma grife de roupas, Massa. Que eu já tenho muitos esboços, né? Muitas camisetas que só eu tenho, mas ainda não sei. Isso é multitarefas, cara. Exatamente. E tem que ser, né? Porque quando você começa a pensar no que eu almejo, né? Como a estruturação da minha família, da minha casa, do meu moleque que tá crescendo. Pode crer. De uma coisa que nós determinamos, eu e minha parceira quer pagar o estudo dele. Que não é um treco barato, né? Exatamente, assim, aí você começa a pensar, você fala, caramba, eu tenho que ganhar dinheiro. Tipo, como nunca. Se quiser te achar nas redes sociais, quais os canais, cara? Redes sociais, aí tem a fanpage, né, Rincon Sapiência. Cola lá, dá aquela curtidinha. Isso no Facebook? Isso no Facebook. Pode crer. Aí Twitter, @Rincon Sapiência, Instagram, @Rincon Sapiência também. E o site www.rinconsapiencia.com.br, que tem as músicas do SoundCloud, o EP pra baixar de graça. Top. E biografia, e tem tudo lá. Top, fotos e tudo mais. Héctor, tem mais alguma pergunta pra fazer pro nosso Manicongo aqui, brother? Filho, eu só tenho a agradecer. Opa, peraí, o vídeo ainda não acabou. Eu, César, cara, fiquei tão contente, tão emocionado do Rincon ter gravado esse vídeo com a gente, que eu acabei esquecendo de fazer uma das perguntas mais importantes desse vídeo. Então vamos lá. Rincon, você tem alguma sugestão, alguma ideia de vídeo pra gente gravar e publicar na próxima segunda-feira? Legal. Tem um detalhe que me surgiu agora, que aparentemente não se liga com economia, mas eu acho que no final das contas acaba ligando, que é o seguinte, é um rapper que eu gosto muito e que é um artista polêmico, porque tem um conteúdo de muito palavrão, de muito conteúdo erótico e, enfim, nas letras dele. Mesmo assim eu acho ele genial, que é o Lil Wayne. Então, muito se gosta do Lil Wayne, que é o meu caso, quando você descobre a vida dele criativa. E tem um documentário que se chama The Carter 3 documentário, que é o documentário que mostra uma semana antes da gravação do álbum The Carter 3 e uma semana depois. E tem um detalhe muito curioso que ele faz, que ele é muito criativo, compõe muito de cabeça. E o jeito que ele grava muito nos hotéis e no ônibus. E ele monta um set com o laptop, a placa de som, o microfone e grava. Mas o grande detalhe ele é um artista de milhões no YouTube, que esse álbum, inclusive, que mostra no documentário, vendeu 1 milhão em uma semana. Caraca. Que é talvez o grande álbum da carreira dele. E mostra quando anunciam pro Lil Wayne que ele vendeu 1 milhão na primeira semana, o cara recebe o telefonema, o assistente dele fica felizão, vai contar pra ele e ele tá no ônibus gravando. E isso mostra como um trabalho grande não tá ligado diretamente a grandes investimentos de dinheiro, ao estúdio com mais aparatos e tudo mais. Logicamente que lá eles têm muitos recursos. Mas ele é um cara tão criativo e a tecnologia permite isso, porque tem se democratizado mais, que com equipamentos mais baratos a gente consiga viabilizar as coisas, né, as gravações. Então esse documentário inclusive inspirou eu a gravar em casa. Eu gravei o meu EP em casa, que eu descobri que até os gringos de forma adaptada fazem suas gravações. Eu falei, por que eu não vou fazer também? Usar as ferramentas que tem. Héctor, tem mais alguma pergunta pra fazer pro nosso Manicongo aqui, brother? Filho, eu só tenho a agradecer a presença, a você ter aceitado o convite. É uma honra grande. Valeu mesmo, cara. Vou te falar que eu fiquei feliz, porque eu curti o seu som, assisti. A primeira entrevista sua que eu assisti foi lá com o KL.
Falei, crer. puta, olha esse cara, malandro, gente fina, dei cabeçada lá no seu Face, falei, meu, o cara vai nem responder, velho. Pode crer. Respondeu na maior, já aceitou. Valeu mesmo, brother. Obrigadaço, Não, tá cara. tranquilo, tá facinho aí. Da hora, Valeu, chega vamos pra de nós som, hein? Vamos. Da hora. E obrigado aí pelo convite, Que pela isso, cara, a gente oportunidade agradece. de conhecer esse universo massa aí da economia. Um dia você podia E- gravar com a gente lá pra você ver o que a gente faz, cara. Ah, Nossa, sim, eu vou lá, estudinho pô. lá, mano. Vou lá já. Já da tô hora. me convidando. Ah, fechado. Massa, vamos de som aí, curtir o som do Rincon, brother. Da hora. Liberta, DJ.